Hoje eu vou provocar suas conclusões com uma comparação. Se nos Estados Unidos a projeção de inflação para o fim de 2022 deve ser a maior dos últimos 40 anos, sendo que em 2021 já foi de 7% ao ano, e se aqui no Brasil a inflação projetada de 5,65% ao final de 2022, o que de certa forma eu não coloco muita fé, né? Afinal de contas a inflação de 2021 já foi mais de 10%. Por que a taxa básica de juros americana é de 0,75% a 1% ao ano e a nossa aqui já está em 12,75%? Vamos trocar uma ideia. Olá, seja bem-vindo ao Quanto Investir Futebol Clube. Meu nome é Alex Queiroz e o meu intuito é te ajudar a investir de maneira simples e tirar a sua crença de que investir é para quem tem muita grana. Já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative as notificações. E no final, deixe seus comentários para a gente bater uma ideia, certo? Nessa última semana, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, com o intuito de conter a inflação, decidiu por unanimidade subir a taxa básica de juros da economia, a nossa tão conhecida Selic, em 1 ponto percentual. Com isso, o índice foi de 11,75% para 12,75% ao ano. E o Fed, que é a Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, aumentou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, a maior alta de juros desde 2000. E agora a taxa básica de juros por lá na terra do tio Sam está entre 0,75% e 1%. Essa medida foi tomada pelo Banco Central deles como uma forma de controlar a inflação americana, já que já não é mais considerada assim tão temporária. Se a inflação americana em 2022 está projetada para ser a maior dos últimos 40 anos, ou seja, maior do que 7% que ocorreu em 2021, como eu citei. Então, por que essa disparidade em relação à taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos? Antes de qualquer coisa, precisamos entender como funciona esse pêndulo entre taxas de juros e a inflação. Essa bala de prata que tanto bancos centrais usam, né? Os bancos centrais ao redor do mundo têm como responsabilidade controlar a inflação e utilizam essa grande alavanca que são as taxas de juros. Ou seja, o remédio para controle da inflação é o mesmo. Ao diminuírem a taxa de juros, esses órgãos reduzem o custo do crédito, colocando mais dinheiro nas ruas, estimulando a economia a girar. Mas isso estimula também o aumento dos preços, o que leva à nossa conhecida inflação. Quando essa pressão inflacionária acontece, os bancos centrais aumentam a taxa de juros do país, elevando o custo do crédito, reduzindo a circulação de moeda e desestimulando o consumo. Com isso, esperam reduzir a inflação. Mas como a taxa de juros americana pode impactar tanto aqui no nosso país, né? Os Estados Unidos é um país consolidado com uma economia forte e inflação normalmente controlada. Nem tanto nesses últimos momentos, mas Dessa forma, as taxas de juros por lá se mantêm em faixas baixíssimas, já que o governo pode assim estimular a economia local, pois consegue manter os preços controlados. Entretanto, países considerados emergentes, como é o caso aqui do nosso Brasil varonil, onde o cenário político e econômico costuma ser bastante conturbado, tende a ter taxas de juros mais altas. E aí, quanto maior o risco, maior o retorno. Nesse cenário, os investidores ao redor do mundo se posicionam para realizar uma operação chamada Carry Trade. Nessa modalidade, eles se aproveitam das disparidades das taxas de juros de cada país e lucram com eles. Na prática, eles tomam empréstimos a baixo custo nos Estados Unidos e investem esses recursos em países emergentes como aqui no Brasil, visando as suas taxas de juros, mais atrativas. Quando o Fed eleva a taxa de juros nos Estados Unidos, torna a aplicação em títulos públicos norte-americanos mais atrativa, apesar de ser pouco, por se tratarem de papéis de uma economia forte, ocorrendo o chamado voo para a segurança, como eles dizem. Afinal, por que o investidor aceitaria aportar muito mais risco para ganhar um pouco a mais?
Sendo que, por exemplo, aqui no Brasil, o investidor estrangeiro vai ter que converter sua moeda forte, o dólar ou o euro, por exemplo, em uma moeda mais fraca, que é o caso do real, além de pagar imposto, colocar o seu dinheiro em um país que acabou de passar por uma forte crise econômica que ninguém sabe ao certo se realmente já terminou, com problemas regulatórios e com um ambiente político-econômico muito tenso. Para que isso faça sentido para ele, investidor, né, a diferença entre o que ele poderia ganhar com uma aplicação segura lá nos Estados Unidos e uma de risco aqui, a vantagem teria que ser bem grande, né? Você concorda comigo? Dessa maneira, com o aumento da taxa de juros no Brasil, existe a expectativa de um grande fluxo cambial entrando no país, já que diversos investidores visam lucrar com essa operação que eu acabei de citar. Agora, com uma pressão inflacionária nos Estados Unidos e o aumento na taxa de juros por lá, esses investimentos, né, no caso dos títulos públicos americanos, deixa de ser tão atrativo, reduzindo o fluxo cambial e levando para cima o preço do dólar aqui no Brasil. Assim sendo, essa alta causa impactos também nos preços praticados no Brasil, dado que produtos importados ficam mais caros e produtos produzidos por aqui ganham atratividade à exportação, o que deve fazer com que a inflação no Brasil também cresça. Ou seja, acaba sendo uma guerra de braço inflacionário cambial e fiscal entre países, além de uma outra entre investidores consolidados que lucram com essa queda de braço. Mas diante de tudo isso, onde você aqui no Brasil deve investir? Os investimentos em renda fixa pós-fixado que acompanham a taxa de juros, como o Tesouro Selic, por exemplo, tende a se beneficiar do ponto de vista da rentabilidade, pois acompanham o movimento da Selic. E são produtos bastante procurados porque permitem resgate de forma rápida e tem rentabilidade diária. Ainda existem oportunidades da classe dos multimercados. Esses fundos permitem que o gestor aplique em diversas classes de ativos, como renda fixa e variável. As grandes vantagens desta classe são a velocidade e a flexibilidade, com que o gestor, no caso desse tipo de investimento, pode atuar conseguindo proporcionar rentabilidade aos investidores, mesmo em cenários adversos e não previstos anteriormente. Para quem quiser correr mais risco, mesmo dentro da renda fixa, eu destacaria fundos atrelados a títulos vinculados ao IPCA, como os CRIs e os CRAs, além das debêntures incentivadas. Vale lembrar que esses dois tipos de investimentos são isentos de imposto de renda. Olha que beleza! Nesses casos, a dica é prestar muita atenção na qualidade e histórico do emissor dos papéis e no prazo de resgate também, beleza? Também é possível conseguir retornos maiores em CDBs emitidos por bancos de menor porte. Eles são mais arriscados, pois existe o risco de um banco enfrentar problemas financeiros, mas vale destacar que esses investimentos são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito até o valor de R$250 mil por CPF. Então você precisa ver se vale a pena você se arriscar, ok? Mas aí você deve se perguntar, né? E a Bolsa de Valores? Vem pra cá, é abacaxi de Marataízes. Olha que beleza de fruta selecionada. É abacaxi, mas é abacaxi do bom. Nessa hora do mercado, os chamados mãos de alface, a sardinhada, querem fugir da volatilidade do mercado de ações, se desfazem logo das suas ações, das suas posições e corre todo mundo lá para a renda fixa. O fato de os juros estarem subindo não significa que a renda variável deve ser abandonada. Na bolsa há opções de empresas consolidadas e com forte histórico de resultados que estão com valores de mercado muito atraentes. E os tradicionais setores defensivos, como o elétrico e o de papel e celulose, oferecem boas oportunidades. Após as quedas recentes, por exemplo, o nível de preço das ações parece muito atrativo para quem tem perfil de risco moderado, arrojado e pensa no médio e longo prazo. Além disso, devemos levar em conta que o atual ciclo do aumento da Selic pode estar próximo do fim, pelo menos até o final do ano, né?
facilitando assim que tenhamos mais retornos de renda variável em um futuro próximo. E aí, gostou do conteúdo? Então me conta onde você está investindo, quais são as suas expectativas perante o cenário atual com relação aos seus aportes. Está indo mais para o lado da renda variável, está indo mais para o lado da renda fixa, enfim. Deixa seus comentários para eu te conhecer melhor. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Sempre tem vídeos novos nas terças e sábados por aqui, beleza? Agradeço a sua atenção. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.